E amém. Que o Senhor Jesus Cristo nessa noite te abençoe e te conceda na sua graça, entendimento, sabedoria, misericórdia. Espero que você esteja bem, espero que você tenha ou esteja a usufruir do melhor numa vida, um estilo de vida de acordo com a esperança e, acima de tudo, da misericórdia que Deus tem para nossas vidas. Amém? E amém. Glória a Deus. Vamos nessa noite dar início ao nosso programa Equipando os Santos para a obra do ministério. Glória a Deus. Vamos começar a olhar, vamos nessa noite fazer algo que, em função da mensagem de terça-feira, vamos hoje estar a aprofundar em maiores detalhes em como equipar-te, em como você pode tomar a armadura de Deus e proteger-se dos dardos inflamados do maligno. Quero desde já que você saiba que Deus Ele é a favor da sua palavra, e se você crê na sua palavra, o Senhor está a teu favor. Amém? Você entenda que Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, e que Deus tem nele abundantes riquezas de sabedoria, redenção, de misericórdia, se tão somente corrermos aos pés do Senhor. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite por tudo aquilo que vais fazer e por tudo aquilo que já tens feito no nosso meio. Queremos dar as boas-vindas ao teu Santo Espírito nessa noite. E que o teu Espírito remova do nosso meio tudo o que não é teu, toda a infantilidade, toda a imaturidade espiritual. Removas do nosso meio toda a imaturidade, ó Deus. Todas as obras da carne, Senhor. E que possas, ó Deus, encher homens e mulheres que me ouvem nessa noite. E que te pedimos, vem com o teu Espírito separar o joio do trigo. Vem santificar o teu templo. Vem purificar o teu santuário, Senhor. E com o machado que se coloca a raiz, vem Espírito de Deus. E destrói o que não fostes tu a criar, mas o propósito original do teu reino para a vida de cada homem e cada mulher. Assim seja. Pai, eu oro declarando a tua palavra contra tudo, declarando sobre a raiz, que seque pela raiz tudo, ó Deus, que é contraditório a tua palavra na vida desse homem e dessa mulher. De tudo aquilo que se levanta contra a tua palavra para impedi-los de viver, impedi-los de, ó Deus, prosperar na glória, nos propósitos do teu reino. Muitas são as vezes que tentam comparar-nos, tentam julgar-nos de acordo com o padrão deste mundo. Mas nossa esperança é onde dizes, colocai a vossa mente nas coisas do alto. Se é assim, ó Deus, nesta noite, aqueles que me ouvem, ó Deus, que têm as suas mentes sobrecarregadas nas coisas carnais, mas já ressuscitando com Cristo, eu oro, para que eles coloquem a sua esperança nas coisas do alto e sejam libertos de todas as mentiras e prisões de Satanás, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Nós vamos começar. Eu gostaria de interagir contigo nessa noite, que você interagisse realmente conosco nos comentários, que você interagisse. Seja bem-vindo àqueles que se ajuntam a nós pela primeira vez ou que nos têm estado a acompanhar, mas que muitas vezes não tens, não há comentários que possam identificar a tua presença. Existem muitas pessoas que não se sentem muito à vontade. Sei que também algumas outras assistem-nos por meio dos seus telemóveis e que também não conseguem, por causa disso, comentar. Mas o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Eu quero te dizer que muitas das vezes é dito que Deus não está irado conosco. E eu quero olhar para as Escrituras nessa noite e te encorajar em 2 pontos, equilibrando o peso na balança.
A Bíblia diz que Deus te ama de todo o coração, dando o seu filho. Até essa expressão que eu usei, te ama de todo o coração, é uma expressão humana, porque a Bíblia diz que Deus nos amou de tal modo que enviou o seu filho. Ele não mediu se pouco, muito ou completamente envolvido o seu coração, mas ele disse de tal modo, e o modo é que ele aponta para o Pai ter aberto mão do Filho unigênito. E diz assim a palavra em Romanos, que se Deus já nos deu com o Filho, se já nos deu o Filho, não nos dará também com o Filho todas as coisas? Certamente todas as coisas com o Filho nos foram entregues. Porque o Filho veio para anunciar o reino. Então entenda isso, o reino que nos foi dado, a quem nos fomos convidados a ser participantes, ele não vem só com a disciplina do reino, o governo do reino, mas ele vem também com todos os atributos do reino, que é, nesse caso falando, a herança do Pai sobre nós. Então, você entenda isso, Deus realmente, a mensagem que nós pregamos é uma mensagem de amor. Mas a mensagem de amor, ela é conveniente para todo homem e toda mulher que não tem temor ao Senhor, que não tem consciência de que Deus é real e que é, ou qual seja a sua natureza. A tendência é de apontarmos só para aquilo que são as nossas conveniências. É muito interessante sabermos que Deus nos ama, uau, glória a Deus, que Deus é amor, uau, glória a Deus. Porém, descuramos do outro lado, ignorando que Deus é justiça. Porque o Deus do Velho Testamento, que exigia na sua justiça, é também o Deus no Novo Testamento que veio nos justificar, baseado em seu amor. Então, no Velho Testamento, a lei tentava, o homem pela obediência da lei tentava santificar-se. E Deus mostrou-nos, por obras da lei nós nunca seríamos justificados ou santificados. Então Deus quis fazer ali uma exposição dessa realidade. E então a proposta do seu amor era que ele veio para tornar-se a nossa justiça, veio para tornar-se a nossa santificação. Logo, somente pela fé nele, porque pelas nossas obras nós não conseguimos. Então essa é a proposta de Deus, que Cristo seja para nós como uma escada aonde nós somos colocados para podermos ascender. Ele usou essa expressão, que ele era o caminho. Nessa noite eu estou a usar essa expressão como uma escada que nos faz ascender as coisas do reino dos céus. Amém? E é muito interessante, é muito importante entendermos isso. Porém, quando se fala das coisas do reino dos céus, confunde-se com questões de religião, como os homens entendem. E se você prestar atenção, a dedicação, o empenho que o homem, no geral, coloca nas coisas pessoais, nas coisas da vida, a maneira séria, a maneira dedicada, a maneira de compromisso que os homens buscam, os estudos, o seu emprego, realização de sonhos, vamos assim dizer, não se equivale à maneira ou posicionamento que têm no que toca às coisas espirituais, vamos por assim dizer. Se você for estudar e você for trabalhar nos teus estudos e o teu professor te disser desiste que você não vai conseguir, ou no teu trabalho você tiver complicações, por assim dizer, que envolvam bloqueios, pessoas querem que você desista, pessoas querem que você perca aquele lugar, e você sabe que luta ou não, você vai se dedicar, você vai se agarrar. Mas quando se torna na questão espiritual, eu não entendo ainda, porque estou à procura ainda de entender. A maior parte de nós oferece as nossas emoções. Né? Oferecemos as nossas emoções. E a Bíblia diz que nós somos chamados a adorar a Deus de todo o coração, com toda a mente, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso ser. Muitas das vezes, eu não sei se você está a entender, às vezes até quando eu não quero aqui, como é que eu posso dizer, minimizar o tema ou o tom da coisa que nós estamos a falar, mas eu não sei se você já viu que, por exemplo, quando as pessoas
até mesmo, vamos dizer assim, a nível de pregadores, não é? Quando alguém está a pregar e eu não sei o que é que ele está a sentir lá dentro, não é? Eu não sei o que é que se trata do seu coração, mas ele prega com uma emoção, o Senhor. E ele coloca a ênfase nesses pontos que realmente são apelativos. E quando você vai dar conta, não te lembras do que é que foi falado. E Jesus disse: conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Então, o que te liberta nessa noite, queridos irmãos, não são esses truques. Porém, é interessante que quando você prestar atenção, muitos de nós cristãos estamos habituados, do mundo saímos e entramos agora para dentro da igreja, e muitos de nós achamos que verdadeiramente é assim que Deus se move. E então temos o hábito de atentar para essas tendências, vamos assim dizer, tendências. Há uns até que só falam assim no microfone, eu te digo nessa noite. E nós achamos que isso é que faz do culto, de uma reunião das Escrituras, onde nós vamos sentar para ouvir a palavra, isso é que realmente enfatiza. Por exemplo, quando iniciei a escola bíblica, a razão pela qual eu entrei na escola bíblica, no seminário teológico, era porque havia de minha parte um interesse muito grande em compreender as Escrituras e compreender não somente versículo 1, versículo 2, mas os temas que estão enraizados aqui de Gênesis a Apocalipse. Então, muitas perguntas que eu fazia eram perguntas que, por fruto de estar dedicado horas e horas a estudar as Escrituras. Então, muito interessantemente, quando eu entro para a escola bíblica, qual é a ideia que eu tinha? Que eu ia fazer aquilo que eu estava habituado a fazer, que era passar horas e horas a estudar as Escrituras. Para o meu espanto, na escola bíblica, nós não estávamos sentados a ler a Bíblia o dia todo. Eu fiquei assim, não, talvez seja a primeira semana, mas na segunda semana, talvez vai acontecer. Na terceira semana, talvez. Na quarta, e de repente dei conta 3 anos depois, isso não aconteceu. Por quê? Porque era a nossa responsabilidade ter essa comunhão pessoal com Deus. Porém, lá nós estávamos realmente a ser treinados para o ministério e ninguém poderia me treinar para a minha comunhão pessoal com Deus. Ou eu tinha ou não tinha. Então, ali o que é que nós fomos dando conta? Uma necessidade de prestar atenção nas coisas que estávamos a falar ou aprender, mas prestar atenção mesmo. Por quê? Porque a Bíblia diz em Lucas 24, 45 que Jesus abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, posso te dizer, na escola bíblica, nós não estávamos a ouvir a pregação e levantávamos, aleluia, tomo posse, glória a Deus. Isso não existia. Não existia. Não existe, né? Você tem mesmo que estudar, você tem mesmo que pegar e confrontar ideias, você tem que tirar as tuas sandálias que representam o teu entendimento, o teu conhecimento, você vai ser desafiado, toda a tua vida você aprendeu uma coisa, você acreditou de uma maneira, para agora chegar e descobrir que não é bem assim, há uma outra versão da coisa, há uma outra maneira de você ver. Uau, então é necessário você entender isso. Agora, isso importa no dia de hoje. Por quê? Porque, como eu disse no início, Jesus, ele disse, conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Posso ouvir um amém? Tá bem? Há irmãos que, se não tiver isso, o culto não lhe cuiou. Você acredita que uma vez ouvi alguém ter dito, olha, me disse mesmo assim, pastor Mauro, a parte para mim que me toca nesse louvor muito profundo é quando aquela mulher que estava a chorar no louvor faz isso. Não, sinceramente eu olhei. Eu disse, realmente Jesus nos falou que nós íamos ver maravilhas. Só pode. Como é que alguém, isso pode te afetar?
Pronto, eu queria dizer, irmãos, nessa noite vamos olhar para as Escrituras com inteligência, não com intelectualismo, com compreensão nas Escrituras, com humildade, com um coração dedicado a ouvir, dedicado a compreender, dedicado a entender, além das nossas emoções. Amém? Porque, queridos irmãos, se no teu trabalho te falarem qualquer coisa, corrigirem qualquer coisa, não ofende. E se te ofender, você executa o que tem que ser feito. Mas você condiciona a tua vida espiritual na base de tuas emoções. Por que razão, queridos irmãos, muitas pessoas abandonam a sua fé, abandonam a igreja ou deixam ou estão vulneráveis para que o diabo vença eles pela acusação, pela falta de perdão, pela medo ou intimidação, pela desonra ou pelo orgulho. Por quê? Se a Bíblia diz que eu e tu em Cristo somos mais do que vencedores, está na hora de nós sermos equipados, sermos fortalecidos, termos mesmo casca grossa para que o diabo não mexa em ti. A Bíblia diz isso, essa casca grossa diz em Efésios 6, a armadura de Deus, para que você possa ter sustentabilidade e não ser um cristão, como Paulo disse no livro de Romanos, creio que, sim, no livro de Romanos 14, ele disse que muitos estão doentes, a sua fé está doente. Então é interessante esta expressão em que Paulo usa, se alguém está doente na fé. Normalmente nós falamos de doentes físicos, correto? Mas não olhamos para a doença da fé, ou uma fé, como ele diz em Romanos 14, verso 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé. Vou perguntar nessa noite, você está saudável na tua fé? Ou você está enfermo na fé? O que é isso, uma pessoa enferma na fé? Uma pessoa doente na fé? Ele disse, porque um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que não come não despreze o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque o seu Deus o recebeu por seu. Ou seja, muitas pessoas são fracas na fé, são doentes na fé, têm mesmo uma mente fraca, que, por exemplo, se ele olhar e ver que, se calhar toma posse da palavra, o irmão Miro toma já posse, ele é que sabe, talvez esteja a falar profeticamente. Se nós vemos o irmão Miro a conduzir um jaguar, irmão, estou sonhando. Não sei, irmão, fala a verdade, você toma posse aí. Se vê o irmão Miro a conduzir um jaguar, a mente dele é fraca, a fé dele é débil, que ele acredita que isso é um pronúncio do que o irmão se desviou. Existem pessoas que rejeitam receber coisas em sua vida porque ele tem medo que ou vai escandalizar o outro irmão, ou então ele pode vir a se desviar porque Deus agora lhe prosperou e ele não sabe, ele tem medo de como lidar. Eu vou falar que é uma coisa muito estranha, mas vou falar. Há homens ou há mulheres, vou falar mais dos homens. Eu gosto mais de falar dos homens, das mulheres, porque as mulheres podem pensar que nós estamos a gozar com as mulheres. Mas há homem que ele fica assim, treme se ele tiver uma mulher bonita. Diz, não, uma mulher bonita vai atrair muitas pessoas. Ou eu não sei como, eu posso me desviar. Isso não tem nada a ver com a tua fé. Isso é fraqueza da mente. Então eu estou a trazer algum ponto ridículo nessa noite para que você entenda. Cuidado quando você pega na palavra de Deus e aplica coisas de homens, aplica emoções de homens e você não é sério. Por isso que muitas das vezes nós vemos que o trabalho da igreja, por que nós não progredimos? Por que as pessoas não se dedicam inteiramente? Por que elas não tomam a honra como uma cultura, tomam a honra como até onde eu puder ir? Por que as pessoas não fazem isso? Se elas dizem ser de Deus, por que isso para ti é um problema? Por exemplo, quem já foi enganado? Quem já ajudou alguém foi enganado. Mas dentro da igreja, se você ouvir só a pequena mesquinhez de que o irmão Otávio, com aquela camisa Lacoste amarela que ele tem, comprou depois da oferta na igreja, quer dizer,
você deixa da igreja. E nós ouvimos, por exemplo, que o PCA ali roubou o outro e você não abandona o emprego porque você tem compromisso com a tua vida. Ele roubou, ele é que sabe. Se vai preso é ele, não sou eu. Mas você se prende nas mentiras do diabo. E eu estou a usar aqui algumas questões para chamar a tua atenção e desbaratar esse espírito ridículo que faz com que você, pensando que está firme, na realidade a tua fé é muito volátil. Qualquer coisinha te abalaria. Nós ouvirmos dizer qualquer coisinha, ela mexe logo com a nossa fé. A crise financeira no país, logo a fé de muitas pessoas é abalada. Então vamos perguntar, é fé ou são emoções que elas estão a oferecer ao Senhor? Porque a fé não são emoções. A fé é a firme persuasão, é a firme convicção, é a firme garantia, certeza, baseada na palavra que Deus deu. Essa palavra a gente confia baseado na natureza de Deus. Confiamos na natureza dele porque ele é imutável. Nada pode lhe impedir de cumprir aquilo que ele falou. Então, existe um nível que Deus fala que vai fazer com o irmão Stelvio algo segundo sua graça, vai fazer com o Stelvio. Mas existe outro nível que Deus está a fazer coisas além do Stelvio, além do Otávio, além do Osvaldo. Ou seja, Deus ele não está limitado ou circunscrito à nossa existência. Então, eu quero te aconselhar nessa noite a prestar atenção e ler a Bíblia não com um espírito ridículo, não com um espírito religioso, mas com um espírito de inteligência, um espírito de temor ao Senhor, um espírito de sabedoria. E aí você compreender que se realmente dizem, por exemplo, não, pastores enganam as ovelhas. Ok, eu vou te postar do outro lado. Muitas vezes nós não temos às vezes a noção de que existem membros que vão para a igreja, como é que muitos irmãos dizem, só Jesus na causa, né? Só o sangue, realmente. Você não tem noção às vezes que como pastores lidamos com um tipo de circunstâncias que a gente até admira Mas por quê? Porque a ovelha, como é chamado o fiel, que a sociedade vê aí para a igreja, a sociedade vê-o sempre como uma pessoa coitada, vítima, mas nós nunca entramos para a igreja na qualidade de coitados de vítimas. Antes entramos na qualidade dos amados de Deus, remidos de Deus. Então a nossa identidade, a nossa posição, ela é muito superior a um ato de comiseração. A menos que você não tenha entendido o Evangelho de Cristo. Ok? A menos que você não tenha entendido o Evangelho de Cristo. Porém, quando nós sentamos como pastores, a sociedade diz, não, aquela pessoa, a vida dela não mudou, isso e aquilo. Outros dizem, não, olha, essa pessoa entrou na igreja em pouco tempo, já casou em pouco tempo, isso e aquilo. Isto é a igreja contemporânea. Não é essa a igreja que eu aprendi. Não foi essa a igreja que eu estudei. Não foi essa a igreja que me foi revelada. Eu conheço a igreja que era discípula de Jesus Cristo. Não é a igreja que você interpretou que servir a Deus é sinônimo de pobreza, porque os humildes são pobres. Não. Então, nessa noite eu quero te mostrar, em poucas palavras, vamos chegar lá, que você preste bem atenção e dispa-se dessa atitude religiosa, egocêntrica muitas das vezes, e atente para qual seja a vontade, atente para qual seja o plano, entenda o que é que Deus está a dizer. Muitas das vezes nós oramos tanto sobre nós e nunca oramos para conhecer Deus, nunca oramos para ouvir a voz de Deus, nunca oramos, e quando eu digo ouvir a voz de Deus, não estou a falar de algo físico, quando se fala de ouvir a voz, estamos a falar da mensagem de Deus, e nunca vemos tal coisa. Agora, queridos irmãos, eu vou nesse pequeno ponto de exortação, quero abrir só ou terminar com um ponto muito interessante. Há uns anos atrás eu estava sentado, coisa muito rara, 2002, 2003, ou diria 2003 a 2004, coisa muito rara de eu estar durante o dia em casa, principalmente assistir televisão. E eu estou a ler as notícias e parece que estava acontecendo um momento
em que houve um tsunami, acredito, na Tailândia, e que foram não sei quantas mil pessoas, foram milhares de pessoas que morreram naquele tsunami. E eu disse muito raro porque provavelmente eu deveria estar em férias na escola bíblica, porque eu não estava, normalmente eu estaria nesse momento na escola bíblica, e de repente, quando eu ouço aquela notícia na televisão, retirei-me para o meu quarto e me ajoelhei e perguntei ao Senhor: se destes o teu filho para que todo aquele que nele cresce tivesse a vida eterna e não perecesse, e essas pessoas, acredito que foram 240 e tal mil pessoas que morreram, essas pessoas todas, de uma só vez, morreram sem te conhecer, eu fiz a seguinte pergunta: como está o teu coração, Deus? E eu estou a falar isso por quê? Porque é atípico a nossa realidade religiosa. A nossa realidade religiosa é de que nós temos um Deus que vai cuidar de nós. Amém. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor do que lhe temem. Ou seja, está na hora de sermos nós a termos zelo pela casa do Senhor. Paulo disse: quero ter comunhão com os sofrimentos de Cristo. Ou seja, também quero me interessar sobre e pelo meu Deus. Não quero só ser interesseiro nas coisas que Deus tem para mim. Não, eu quero também ser um homem segundo o coração dele. Entender como está o coração do meu Deus. Como está o coração do meu Pai. Porque é assim que o gentio despreza o Senhor. Busca o Senhor para aquilo que Deus pode lhe dar. Mas o filho diz: eu vim por causa do Pai. Eu vim cumprir a vontade do Pai. Então, antes de pastor, eu quero ser amigo de Deus. Eu quero ser o filho dele. Eu posso talvez não ser o filho querido dele, o filho top mais querido. Mas uma coisa eu sei. Eu quero ter o meu coração para ele. Amém, igreja? E a garantia que isso produz na tua vida, você até pode falhar, mas sabe que você não é falso. Você sabe que você até pode ter dificuldades em se levantar, mas você não se sujeita à acusação, porque você sabe que você não é falso. Certo, igreja? Por isso é que ele disse: não te rias, ó meu inimigo. Ele diz mesmo: não te rias, ó meu inimigo. Caí, mas vou me levantar. Glória a Deus. É necessário que você aprenda a conhecer Deus e a dar o teu coração ao Senhor, do que propriamente ter muita teoria, muita teoria. Você nem move nem o coração de Deus, nem já as garras dos demônios que andam a oprimir a vida das pessoas. Glória a Deus. Vamos nessa noite olhar primeiro texto nessa noite, 1 de Tessalonicenses, capítulo 5 em diante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, que nós vamos ler. Eu queria simplesmente mostrar primeiro o porquê que Tessalonicenses foi escrito. O livro de Tessalonicenses tem um tema central, aonde os homens começaram a escarnecer acerca da vinda de Cristo. Amém? Em que ele no capítulo 4, verso 13, é para que você entenda o capítulo 5. Capítulo 4, verso 13, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Amém? Dizemos-vos, pois, esta palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Amém? Paulo começa, e ele diz aqui no versículo 18: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Por que razão? Porque havia homens no meio deles que diziam: Jesus disse que estava a vir, cadê a vinda de Jesus? E começaram a escarnecer sobre tempos e épocas, que Jesus disse que não compete, Atos 1,7, não nos compete saber tempos e épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder, e que nem o Filho sabia a hora senão o Pai. E então eles aqui, em vez de se dedicarem naquilo que era serem firmes, serem santos, viverem para o Senhor, eles começaram a escarnecer dizendo: não, precisamos de ser sérios. Como lemos há dias em Ageu, não é tempo ainda de construir a casa do Senhor, vamos fazer a nossa vida. Deus sabe, Deus entende,
e eles começaram a desviar-se estando dentro da igreja. Assim temos às vezes muitas igrejas, líderes e até mesmo o povo, simplesmente a fazer uma gestão de tempo, cria um evento ali, gera 2 eventos ali, próximo mês, e dizemos, uau, glória a Deus, esse ano trabalhamos e fizemos. E nós não estamos a viver no limiar, nós não estamos a viver ardendo nas chamas do Evangelho, somos frios ou somos mornos, quente, muitas das vezes nós não somos. Por quê? Não, porque muitos vão gozando com o tempo. Ah não, Jesus disse que estava por vir e não veio. Não é à toa que os testemunhas de Jeová disseram que o fim do mundo era 2000, no fim do mundo 2012. Entrou-se nesse novo milênio com desprezo. Porque antes de 2000 todo mundo estava apreensivo, talvez o fim do mundo venha. Mas agora os sinais estão à porta, os sinais estão à vista, mas como você já ouviu que 2000 não veio, 2012 não veio, então as pessoas relaxaram. Então eu te pergunto, aonde é que você está nessa noite? Então, Tessalonicenses foi escrito nessa ordem. Paulo veio corrigir isso no meio do povo. Glória a Deus, vamos olhar para 1 Tessalonicenses capítulo 5. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Mas porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros como também o fazeis. Glória a Deus. Amém. Uma das primícias do ministério, quando falamos equipando os santos para a obra do ministério, uma das primícias, uma das coisas fundamentais, acabamos de ler aqui. E essa mesma coisa nós lemos no livro de Hebreus, capítulo 10. Amém? Lemos isso também no livro de Hebreus, capítulo 10, no verso, vamos ler aqui, Hebreus 10, capítulo 10, versículo 23 e 24. Amém? Hebreus 10, amém? Hebreus 10, capítulo 23 e... Perdão, eu troco. Capítulo 10, versículo 23 e 24. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Noutras palavras, se você reparar aqui, nisto que falamos, contrário àquilo que muitas das vezes falamos em termos apostólicos e evangelísticos, o apóstolo Paulo aqui está a dizer que é nossa primícia, nossa principal função, crer. Muitos de nós dentro da igreja somos estranhamente incrédulos e depois dizemos aos outros, você tem que crer em Jesus, você tem que se arrepender, mas você também não crê. 2, ele diz, creia no Senhor, e depois ele fala, estimulem-se ao amor, estimulem-se à fé, estimulem-se às boas obras. Aqui não estamos a falar de evangelismo. Aqui estamos a falar de amar ao Senhor de todo o teu coração. E a Bíblia diz que o Senhor nos instruiu que, amando-nos uns aos outros, o mundo saberia que somos seus discípulos. Então, o mundo não vai reconhecer-me como discípulo de Jesus com um uniforme idêntico ao do Osvaldo, embora o Osvaldo está bem vestido, está muito elegante. Né? Sacudiu tirou a poeira, está muito elegante. Eu não vou ser parecido porque eu coloco a mesma calça ou a batina. Isso não vai me identificar como discípulo de Cristo. Mas no amor. Jesus disse, amai-vos uns aos outros
E o mundo saberá que vós sois meus discípulos. Agora, essa questão do amor, queridos irmãos, como eu falei, é muito pertinente quando eu quero que o Otávio encubra o meu erro. Então, Otávio, não corrija o meu erro, porque Deus disse que você tem que me amar. Porque a fraca e falsa ideia sobre o amor de Deus fez com que abusássemos da ideia do amor de Deus. Logo, preste bem atenção ao que nós estamos a falar. Deus me ama odiando o meu pecado. Deus me ama e não vai negociar a santidade dele, porque o facto dele me amar, eu posso trazer Satanás dentro da igreja. Ele não vai aceitar isso. Porque ele é santo. Então, se existe alguma coisa que somos como fundamental, chamados a fazer, é amar Deus de todo o coração e amar o próximo. A fé, o amor e a esperança ao Senhor, no Senhor, baseado na promessa e no caráter dele. E depois, considerarmos-nos uns aos outros. Amarmos-nos uns aos outros. Mas quando nós vamos dar conta, somos muito propensos em dizer, vamos pregar o evangelho lá fora. Como se tivéssemos a dizer, o mundo tem que saber aquilo que nós temos. Mas o que é que nós temos? Eventos? Som, cheque, luz, câmara, ação? Eventos? Mas então o mundo vem. Eu entrei dizendo, uau, esse povo é que ama Deus. Quando li a Bíblia, dei conta que não estavam a obedecer o que está escrito. Quando li a Bíblia, dei conta que estavam a contrariar o que está escrito. Uau! Se alguém é sincero, depois de um tempo vai descobrir que aquela imagem que a gente tinha, a ideia, a compreensão que a gente tinha sobre a igreja, vai mudando. Mas os fracos na fé, quando vêem essas coisas, abandonam. Mas se você ama o teu Deus, você se fortalece, se equipa, para que você possa ser útil na obra do ministério. Vou abandonar Deus por quê? Por causa desse irmão, por causa daquele falso, por causa daquele falso fruto. O que é que Deus tem a ver com isso? Então, há uns anos atrás eu preguei uma mensagem na rua, falava com alguém, lhe dizendo não se ofenda com Deus por causa dos homens que entraram na igreja. Porque nem todas as pessoas que estão dentro da igreja são sérias. Querem atingir um objetivo que não é Cristo. Querem atingir um desejo que não é Cristo. Parece que são de Deus, mas os frutos é que depois demonstram se são ou não. Então, quando você ouve pessoas dizerem assim, não, eu tive muitos anos na igreja, mas depois meus olhos se abriram, então eu fiquei desiludido, ganhei mais maturidade. Não gaste nenhuma maturidade senão ofensa e amargura. Porque Cristo é que veio nos abrir os olhos. Lhe deram fel, lhe deram vinagre no meio das feridas. E ele não abandonou o Pai. Ele não abandonou a cruz. Aquele que podia chamar uma legião de anjos para lhe livrar do pecado dos outros. Não abandonou. É Vossa Excelência que descobriu, porque os teus olhos se abriram. Ou então você se abriu como os olhos de Eva, que a Bíblia diz que viu com os seus olhos que era bom. E afinal, o bom que ela viu era a nossa desgraça. Você entendeu isso? A Bíblia diz que Eva viu com os seus olhos que era bom. O que a Eva viu com os seus olhos que era bom? O que aconteceu depois de Eva? Fomos todos destituídos da glória de Deus. Então, a Eva viu que cabode é bom. A Eva viu que ir para o inferno é bom. Que sermos escravos do diabo, escravos do pecado era bom. Sofrermos abandono da glória de Deus era bom. Eva viu isso que era bom com os olhos dela. Cuidado para que você não se desvie da verdade, porque você confunde aquilo que é a essência. E queridos irmãos, e aqui começa a acontecer então algo que é uma realidade. A audiência diminui. Como assim? Não é interesse da maior parte das pessoas. O interesse da parte das pessoas é que alguém lhes entretenha nos seus desejos. Então, quando começamos a falar acerca do coração do Pai, são poucos os que ficam firmes nessa questão. Por quê?
Porque somos muito aptos para fazer os nossos eventos acontecerem, mas poucos somos aqueles que se interessam, que dizem, eu não vou pecar contra o meu Deus. Aqueles que dizem, eu não vou transgredir contra o meu Deus. É meu sonho, eu gostaria, se calhar é meu direito, mas eu não vou pecar contra Deus. Então, mais do que construirmos templos, deveríamos procurar, mais do que mostrarmos aos outros que agora somos da igreja, deveríamos procurar amar Deus de todo o nosso coração. Amém, igreja? E nos dias de hoje nós não estamos a nem sequer ter espaço para ouvir ou falar isso. Porque temos que satisfazer a necessidade e ânsia das pessoas, das ovelhas, senão elas vão embora. Senão elas vão embora. Mas a Bíblia diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, a ovelha do Senhor não vai embora. Os bodes do diabo têm que ir. Amém? É diferença, não é isso? Não, a Bíblia chamou bode, chamou lobo, né? Yeah. Os lobisomens, aqui ninguém adora a rainha dos céus. Só se transforma em lobisomem aquele que fica na lua, né? Da rainha dos céus, que é a lua. Deixa aí. Então, queridos irmãos, preste bem atenção ao que nós estamos a falar. Nessas duas passagens, vamos voltar para a 1 Tessalonicenses, verso 8 em diante. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. A Bíblia diz que Deus está irado com quem? A Bíblia diz que todo aquele que crê saiu da morte, passou da morte para a vida. Mas aquele que não crê, a ira de Deus repousa sobre ele. Eu não sei que ando a ler, em que parte ando a ler, que parte da Bíblia querem ignorar. Mas no livro de João, eu falo isso até para muitos pastores que às vezes não estão a ter equilíbrio no que eles estão a pregar. No livro de João, porque eu tenho que pregar com equilíbrio, eu não posso nem me enganar a mim mesmo, quando mais enganar filho do outro. Amém? No livro de João, capítulo 3, ele disse claramente, amém? Ele disse claramente que Deus amou o mundo de tal modo. E diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, não é Deus quem te condena. O facto de eu não crer, eu permaneço condenado. Glória a Deus. E esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, se a Bíblia te diz isso, nós temos que ser honestos. E ainda que eu ame muito a minha igreja, os meus homens e as mulheres no nosso meio, ainda que a nossa instituição é algo de valor, glória a Deus, porque é a ideia de Deus, a verdade tem que ser dita. Eu não posso defender esses erros. Dentro da igreja, se calhar 90% não é salva. Estou mesmo a falar a verdade. Se calhar 90% das pessoas que dão dízimo, glória a Deus, aleluia, amém, não são salvos, são adeptos. Sim, por quê? Porque muitas das vezes nós não temos a coragem de confrontar isso. Então, os moravianos encontraram John Wesley a tremer no meio do Oceano Atlântico, a caminho dos Estados Unidos. E então, numa tempestade, Wesley ficou a ver esses homens a cantarem com ousadia. E então Wesley olhou e disse, mas nessa tempestade vocês não tremem. Continuam a cantar, a adorar a Deus assim. E um dos moravianos, cheio de ousadia, porque a ousadia faz isso, chegou para ele, não confunda ousadia com arrogância, mas ousadia faz isso. Chegou para ele e lhe perguntou, tu és salvo? E o Wesley que estava a caminho de fazer missões na América. E o Wesley olhou e disse... Aliás, o Wesley já vinha de missões. E quais eram as missões do Wesley? Eles criaram um clube dos santos de Cambridge. O Santo Clube. Dedicados à santidade, fazer boas obras. Mas eles não eram salvos. Eles só diziam, eu não cheiro, eu não toco, eu não provo. Agora, no momento que necessitavam de demonstrar confiança no Senhor, chegou o dia mau, ele não teve estrutura. E então lhe perguntaram, tu és salvo? Wesley disse, sou. Continuaram a cantar e lhe perguntaram de novo, você tem convicção?
convicção de que você pertence ao Senhor. E Wesley disse, aí menti. Wesley foi fazer 2 anos de missões nos Estados Unidos, fracassado. Então Wesley depois voltou, sentou com eles. E então ele disse, mas como é que eu posso pregar fé se eu não tenho? Há muita pessoa que está a fazer coisas em nome de Jesus. Ele não conhece o Senhor. E nós temos que ser honestos. Parece que isso vai estragar a nossa reputação. Por quê? Porque se você descobrir que a maior parte das pessoas, quase 90% da igreja, não é salvo, e deixa mesmo te explicar, pela natureza da igreja hoje, é dito, atraiamos pessoas, pecando eles aqui ou não, melhor é pecar aqui do que pecar no mundo. Por isso é que a igreja estragou. Porque antigamente você lê o livro de Atos, ninguém entrava dentro da igreja para vir brincar de pecado aqui. Só era contado dentro da igreja pessoas que tinham as evidências, as marcas do Evangelho, as marcas realmente do Espírito Santo. Só aí é que eles eram considerados cristãos. Hoje, querido irmão, o bruxo que entrou na reunião é considerado irmão. A igreja estragou. Então, não é de espantar que a sociedade espera que a igreja seja isto, mas você tem dentro da igreja os membros da sociedade. Não tem na igreja os membros de Cristo. Os membros que estragam a sociedade, entraram dentro da igreja, estragaram a sociedade. Não sei se você está a entender. Então, quando nós recebemos pessoas no nosso meio, o que é que nós deveríamos ser? Como é que deveríamos fazer? Muitas igrejas hoje colocam assim um cartaz na porta. Seja bem-vindo. Nós te amamos muito. Eu gostaria de saber se na igreja de João Batista tinha esses cartazes. João Batista já chegou mesmo e disse, ei, sua raça de víboras. Se nós estivéssemos na igreja do pastor João Batista, se calhar ficar 2 pessoas, sabe, né? Dessa geração. Mas essa é a realidade. Você tem que colocar a igreja contemporânea em pé de igualdade da igreja primitiva e você vai ver que alguma coisa está errada. Por quê? Porque há mais probabilidade. Eu já fui no púlpito, pessoas virem me atacar, me afrontar. Pastor Mauro, o pastor não gosta do homossexualismo. Não. Eu não vou gostar nunca do homossexualismo. Não tenho nem que gostar. Agora, se eu odeio o homossexual, não. Agora, não me coloca na pressão, me perguntando se eu não gosto do... Irmão, pastor Mauro não gosta de se prostituir. Não! É louco. Olha a pressão que a igreja se sujeita. Mas eu vou te perguntar, você acha que alguém que teme o Senhor, que viu sua glória, que conhece a palavra, vai se atrever a afrontar Senhor pastor? Não é afrontar o pastor. Não. É de trazer a mentira que ela carrega e impor no pastor? Não vai. Então, o que eu estou a te dizer? Dentro da igreja entrou muita coisa que estragou a igreja. Mas a sociedade diz, não, os da igreja. Não, eles são mesmo membros da vossa sociedade. Que entraram aqui mesmo na nossa igreja, estragaram a igreja. Só que nós não temos até coragem de explicar essa coisa. Não, dentro da igreja, vem, o que eu estou a dizer, vem muitos... como é que chama? Pedófilos, satanistas. Se a igreja for quente, ele não vai aguentar. Ou se converte ou sai. Mas a maior parte da igreja que são mornas estão a dizer glória a Deus, Deus está a prosperar. Como? Enviando satanista? Deus não envia satanista, ele até sabe, ele está rindo da tua cara. Deus? Se soubesses. Não estou a falar muito estranhamente, é só abrir no livro de Neemias. Ok, queridos irmãos, entenda que a quinta-feira é ensino e o ensino é mais enraizado. Não vou aqui te falar do grego hoje, não vou te falar de hebraico hoje, nem do aramaico, que eu não entendo. Vamos falar das escrituras, glória a Deus. Amém? Você tem que compreender as escrituras. No livro de Neemias, capítulo 4, Neemias, capítulo 4, verso 10, verso 11. Glória a Deus. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão
até que entremos no meio deles e os matemos. Irmão, gostei muito de terça-feira de repetir várias vezes as escrituras. Vamos ler mais lento e assimilar exatamente o que você está ouvindo. Vamos, por favor. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Qual é o objetivo? Entrar dentro da igreja sem Vossa Excelência saber. Ou seja, a expectativa é que você não saiba. É interessante. É interessante. Por quê? Marcando essa passagem, a Bíblia diz que o Deus deste século cegou. O que é cegueira? Você não ver. Mas ele cega quem? Os da fé? Não. Quem tem visão no Espírito? Não. Ele cega aquele que está dentro da igreja, em vez de crer no Evangelho, crê nas suas emoções. Ele acha que o pastor tem que agir assim. Ele acredita que o amor faz receber as pessoas lá fora. Glória a Deus. Para. Porque a Bíblia, eu não estou escarnecendo, parece brincadeira, mas é de fato assim que Satanás entrou dentro da igreja. Eu trabalhei durante muitos anos na igreja, em que eu criava, minha função era criar condições de segurança e manutenção do espaço da igreja, para que a igreja pudesse, o culto, a reunião estar ok. E então, muitas das vezes, enquanto o pastor estivesse a pregar, tendo o protocolo, eu estava lá fora, na porta, a controlar e fazer tudo. Eu já vi de tudo, pai. Uma vez entrou um senhor e me disse que o pai dele lhe mandou vir pregar na igreja. Eu falei: quem é teu pai? Ele disse: vem ver. Ele apontou: tá, aquele carro é meu. Vê a matrícula, quais são as iniciais? Eu já vi de tudo. As iniciais eram JC. Eu falei: e assim? Eu sou Jesus Cristo. Eu falei: eu estou a ver, pai. O outro veio com a guitarra. Eu estava na minha casa, senti da parte de Deus que eu tinha que vir tocar no louvor. Deus me mandou vir adorar aqui na igreja. E eu lhe perguntei: agora? Sim. E aquele parente que está no louvor, faço como com ele? Eu não sei, Deus me mandou vir. Dentro da igreja, eu já tive que chamar a ambulância para levar pessoas para o manicômio. Porque não pense que eu estou a exagerar. Se você brinca de obediência, brinca de obediência, um espírito religioso te entra e a tua mente é afetada, o espírito de loucura. É incrível. Então, queridos irmãos, somos chamados sim a amar as pessoas, mas temos que conhecer o nosso Deus. Temos que conhecer o nosso Deus. Queridos irmãos, eu não vou falar aqui nessa noite o que é que eu faço, o que é que eu já fiz. Mas sirvo o Deus o suficiente, o tempo suficiente, para entender que há muitas coisas que a gente permitiu por falta de conhecimento. Não querendo pecar contra Deus, essa é a tua realidade, a realidade de muitos. Não querendo pecar contra Deus, você permitiu Satanás. Então, não tema descobrir o que é certo antes de dizer: não quero pecar contra Deus, então deixa só, talvez esteja a pecar contra Deus. Não. Conheça a palavra e a vontade de Deus para não pecar contra Deus. Eu sou mesmo muito sério, e eu falo. Há pessoas que me ouvem no púlpito, há pessoas que são minhas amigas, me amam, há pessoas que estão com interesses no que eu tenho a dar, e há pessoas que estão lá com o objetivo de me levar para o tribunal. Eu sei! Quem me disse isso foi o meu Deus. Eu não vou ignorar o meu Deus, porque eu ouço você me falar com palavras sonsas e eu fingir que eu não conheço o que te inspira, que é o diabo. Eu sei. Logo, esse é meu amigo, aquele não é meu amigo. Quando você ignora isso, por isso é que eles disseram: vamos entrar no meio deles, eles não vão saber,
vão fingir, vão pensar que é Deus que está a nos enviar. Eles sabem, eles usam a linguagem toda correta. Começa a falar propósito, sacrifício. Você que gosta muito dessas coisas. Então você diz, não, Deus está a operar. Não, não é Deus. E há uma máxima no livro de Atos 15, verso 26. Leia. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Homens que Que já expuseram a sua vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, de novo. Glória a Deus. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por que ele disse isso? Porque no livro, no mesmo capítulo, verso 24, o que é que diz? Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras. Foram lá pregar. Então, eu não me emociono com pessoas que dizem que Deus me mandou pregar, eu quero pregar. Aqui começamos a descascar e começar a ver como ela tem que ser vista. Verso 24. Houve homens disponíveis para irem pregar. Então, nos dias de hoje, quando a gente ouve isso, não, glória a Deus, aquela pessoa tem vontade de servir o Senhor. Ele já te iludiu. Não foi Deus que lhe enviou. Mas nós, como bobo da corte, cegos pela incredulidade, eles entram no nosso meio paralisando a obra. E depois vocês também têm o hábito de dizer, não, foi o diabo que lhe atacou. Não, o diabo é que lhe inspirou, o diabo é que lhe enviou, o diabo é que está a lhe comandar. O diabo não lhe atacou. Porque se você é cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, verso 26, esses homens fizeram isso, mas agora nós estamos a enviar os nossos, que expuseram a vida deles por causa do Evangelho. Quem são esses homens? Apocalipse, vamos ver daqui a bocado. Que venceram Satanás, não amando suas vidas até a morte. E é exatamente esse grande problema. Nós estamos a pastorear pessoas que não estão disponíveis para morrer. Logo, se não são pessoas que estão disponíveis para morrer, o que é que eles são? Querido irmão, se são pessoas não disponíveis para morrer, quem são elas? A Bíblia, não sou eu que vou responder. A Bíblia diz o que no livro de Jó. Amém? Vamos olhar o livro de Jó. Glória a Deus. Aleluia. Espero que esse ensino esteja também a aquecer o coração, que você aceite ficar firme na verdade. Amém? Aleluia. 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 Vamos ainda ler aqui a Bíblia. Verso 7. Jó, capítulo 1, verso 7. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo que tem, quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estenda a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. E essa é a ideia que o mundo tem, de que todos que estamos dentro da igreja vamos a Deus por causa dos nossos interesses. Porque a maioria assim o faz. Então eles, como são deles, dizem, se eu fosse para a igreja, era porque eu queria prosperar aqui, queria casar ali, queria isso, queria aquilo. Logo, todos os que estão a ir devem ser iguais a mim. Mas a verdade é que o próprio Satanás também sabe disso. E então ele disse a Deus, Deus, Jó só te adora por causa daquilo que o Senhor lhe deu. Amém? Então ele disse, estende ainda só a tua mão para ver o que vai acontecer. Se ele não vai abandonar, se ele não vai blasfemar. O que é que diz a seguir? E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão.
somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Glória a Deus. Jó capítulo 2. Jó capítulo 2. No verso 3. E disse o Senhor a Satanás: Num outro dia, verso 3. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então, Não existe maldição sem causa. Amém? O que Satanás tenta fazer conosco é que nós erremos para que ele tenha uma causa contra nós. A lei era essa causa. Queridos amigos, conhece o Evangelho? A lei é que me mostrou que eu era pecador. Porque se eu não soubesse que está escrito, não roubarás, eu não saberia que é pecado. Então, se eu sei que eu sou pecador, eu mereço um castigo. Estaria debaixo de condenação. Amém? A lei era essa causa. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas que ele foi crucificado, pois está escrito, maldito o que foi pendurado. Mas foi pendurado por causa do meu pecado, por causa da lei que condenou o meu pecado. Então, a maldição era associada à questão da lei. Compreendendo? Agora, veja bem isso. A graça é o substituto da lei. Então, Paulo orou e disse, por 3 vezes, o Senhor lhe disse, não temas, por causa da tua fraqueza. Minha graça te basta. A lei não é suficiente para justificar a tua fraqueza, mas minha graça te basta. Meu poder aperfeiçoa-se na tua fraqueza. Então, na lei, você falhando era causa justa. Na graça, em Cristo, você falhando, a graça te basta. E se a graça te basta, Satanás não tem ocasião contra ti, só porque você falhou. Os homens podem ter. Satanás pode tentar te acusar, mas perante Deus não tem. Eu espero que você tenha entendido isso, que você grave essas palavras que eu acabei de falar. Na lei, se você pecasse, porque a lei mostrava que você era pecador, então, logo, só o simples facto de ser a lei, logo Satanás tem legítimo arbítrio e tem causa diante de Deus contra nós. Mas na graça, se você falha, a graça te basta. Vou repetir. Se na graça você falha, a graça te basta. E o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você devia ouvir isso mais uma vez. Na lei, Satanás tinha, como ele disse aqui, incitado-nos contra Deus, ou Deus contra nós. Na lei, Satanás dizia, ele pecou, ele tem que ser julgado. Mas diante da graça, Satanás não tem como acusar, pois o sangue clama. Então, na graça, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia. Ei. Por isso, ele diz, amando a Deus, consideremos-nos uns aos outros. Quem é que está desencorajado? Aqui nós estamos a falar de pessoas sinceras, não pessoas falsas. Porque ele disse aqui, ele ainda retém sua sinceridade. Trabalhe para ser sincero. Trabalhe para ser sincero. A Bíblia diz um amor não fingido. Um amor não fingido. Porque o teu testemunho de permanecer firme, de permanecer sincero, tens falhas. Mas o Senhor Deus não atenta para as tuas obras. Porque se ele fosse atentar para as tuas obras, terias ficado na lei. Nas obras da lei, cessamos. Mas ele fala da nossa sinceridade na fé do Filho de Deus. Amém? Leia novamente o versículo 3 e 4. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Glória a Deus. Pele por pele. O acusador dos irmãos diz que pele por pele, você dará tudo pela tua vida.
Então ele disse, voltando para Atos 15, 24, saíram homens que não foram de nós enviar e que vos incomodaram com ensinos e pregações. Então estamos a falar de pessoas que gostavam de servir, gostavam de aparecer. Deus me disse que eu tenho que pregar. Eu sinto da parte de Deus que eu sou pastor, que eu vou pregar o evangelho. Cuidado. Não ouça um homem, uma mulher, não case um homem com uma mulher que não morreu para ele. Por quê? Porque pele por pele, tudo o homem dará para poupar a sua própria vida. Voltando agora para Gênesis, Atos 15, 26, leia o que está escrito. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Homens, queridos irmãos, eu gosto muito de ensinar a palavra. Eu gosto muito de meditar na palavra. 1 de Pedro 4, eu vou continuar nisso que acabamos de ler. 1 de Pedro 4. Homens que expuseram a sua vida por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que não foram pele por pele, nem deram nada para poupar a sua própria vida. Queridos irmãos, não deram nada para poupar a sua própria vida. Não deram nada para poupar a sua própria vida. Não se desviaram para poupar a sua própria vida. Não atacaram o irmão do lado para poupar a sua própria vida. Não acusaram alguém para poupar a sua própria vida. Não ficaram irados contra alguém para poupar a sua própria vida. Não foram orgulhosos para desonrar alguém e poupar a sua própria vida. Não foram caluniadores, inventores de males para poupar a sua própria vida. Para eles progredirem, para eles prosperarem através da acusação de alguém. Esse evangelho é digno. Porém, 1 de Pedro 4, verso 12, veja o que diz. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Vem sobre quem? Sobre aqueles que expuseram as suas vidas por causa de Jesus. Nós somos diariamente provados. Esse evangelho é digno de ser vivido. Ei, aleluia. Continua. Para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Aleluia. Continuamos. No verso 14 diz: Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Vamos repita de novo. Repousa sobre vós o quê? O Espírito da glória de Deus. O Espírito da glória de Deus. Quem é que o apóstolo Pedro, em Atos 15, disse: envio-vos homens que já expuseram suas vidas por causa do nome de Jesus. Expuseram suas vidas à morte. Na realidade, o que ele está a dizer? Este é o mesmo apóstolo Pedro. Ele disse: eu estou a enviar aqui homens. Homens, segundo o versículo 14. Homens que o Espírito de glória repousa. Não se associe em nome de Jesus. Não se... Ouça, pessoas dizem que não, os da igreja é irmão da igreja. Não se associe a quem não tem o Espírito de glória sobre ele. Porque significa que poupa-se a si mesmo, cedo ou tarde vai virar casaca. Oh, come on, está escrito. Seríamos ignorantes nós se nós não lêssemos assim. Seríamos nós os cegos que Satanás cegou. E entrariam então no nosso meio e nós não daríamos conta. Eu tenho-vos ensinado. Estas mãos têm calos e cicatrizes. Que histórias elas revelam? No mínimo, tínhamos que ter um pouco de mais sabedoria. Porque o ancião dos tempos é que nos revelou essas coisas. E ele disse: vos digo essas coisas para que tenhas ânimo quando elas acontecerem. Aleluia. 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 Essa é a motivação com a qual prego, me dedico a Ele. Me dedico a lhe servir na minha juventude e me preparo para servir a minha velhice toda. Até que Ele me leve ou Ele volte. Aleluia. Queridos irmãos, eu sei que impactarei mais pessoas sendo dele do que pregando sobre ele. Eu tenho que pregar e vou pregar. Mas é mais importante para mim ser dele.
Amém? Enquanto você se dedica em ser dele, queridos irmãos, presta atenção. Quando você se dedica a ser dele, ninguém precisa de te chamar atenção. Presta atenção. Quando você se dedica a ser dele, no momento em que você comete um erro, o teu próprio coração fica triste. Ai, Deus, pequei contra ti. Uma das marcas que você está desviado está aqui. Ai, Deus, pequei contra ti. Não despreze o Senhor na tua juventude. Amém? Vamos continuar? Se sois vituperados, bem-aventurados, felizes, porque o Espírito de Glória... Então, o Espírito de Glória, como nós estamos falando, não vem por muita oração. Quando você lê Atos capítulo 2 e compreende-se o dia de Pentecostes, desceu sobre eles o Espírito Santo, o Espírito de Glória, por que eles estavam no terraço? Porque eles não abandonaram Cristo debaixo da perseguição. Nos primeiros 3 dias, eles assustaram-se. Quando Jesus ressuscitou, apareceu a eles. E então, eles permaneceram lá em cima no cenáculo, até que do alto fossem revestidos com o Espírito de Glória. Queridos irmãos, muitas pessoas pedem, quero ser cheio do Espírito Santo. Quero ser cheio do Espírito Santo. Ontem eu falava com alguns irmãos e eu disse exatamente isso. Muitas pessoas pedem-me, pastor, ensina-me. Pastor, eu quero... E eu digo, eu não vou te ensinar. Eu digo, eu não ensino qualquer pessoa. Porque, queridos irmãos, as lutas, às vezes que as pessoas pensam que... Não quero desencorajar ninguém, antes de te encorajar. Vou ser sincero. Porque a sinceridade vem aqui, queridos irmãos. Vocês estavam todos ontem comigo. Depois de eu ensinar, o meu filho caiu quase de 2 metros. No chão. Quando eu fui pegar o meu filho, ele todo desfalecido. Você vai dizer o quê? Deus me abandonou? Dizer o quê? Deus, eu te sirvo e Deus não cuidou do meu filho? Se alguém me perguntar, estavas onde? Eu estava a cuidar dos filhos dos outros. Eu estava a servir Deus. Deus, qual é a culpa de Deus? Há pessoas que se passam no mínimo da tribulação. Queridos irmãos, a tribulação que eu estou a falar aqui não é perseguição do nome de Jesus. O mínimo de tribulação, fruto da tua desobediência, fruto dos teus erros, das faltas de sabedoria, você culpa Deus. Nós não estamos mais emocionados com quem está disponível para ir pregar. Nós ficamos impressionados com quem deu sua vida por causa do nome dele. Dá a tua vida nem assistir culto. O diabo também assiste. Amém? Mas é aqui que nós perdemos a ligação com o Espírito Santo. Desistimos. Dissemos daqui até aqui não. Esse é um discurso muito duro. Mas é exatamente essa questão onde Deus atenta. Ele não está no fogo, não está no vento, nem no terremoto, mas numa voz mansa e suave. Multiplicai e frutificai-vos. Multiplicai e frutificai-vos. Gênesis capítulo 1, rapidamente, à medida que vamos fechando a nossa mensagem. Gênesis, verso 28. Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Quem é que é apto para se multiplicar e frutificar? Segundo o que acabamos de ler. Quem é que é apto para se multiplicar e frutificar? Novamente. E Deus os abençoou. Deus os abençoou. Quem é que é apto para se multiplicar e frutificar? Muitos pensam que frutificação e multiplicação é uma bênção. Não. Quem é que é apto para se multiplicar e se frutificar? A quem Deus abençoou. Abençoou-os e lhes ordenou. Assim como ele disse, haja luz e brilhou o sol, então os abençoou e disse, multipliquem e frutifiquem. Ou seja, é um processo natural. Não é esforço. É natural, é consequência dele ter te abençoado e ter te dito, vai. João 15, verso 8.
Nisto é glorificado o meu Pai. Que deis muito fruto. Aleluia. Que deas muito fruto, que frutifiques. Aleluia. E os abençoou e disse: multiplicai e frutificai, porque nisto é glorificado o Pai. Glória a Deus. Jezebel atacou e matou Nabote. Nabote significa frutos. Jezebel vem para matar, roubar e destruir o que produz glória a Deus. Porque nisto é glorificado o Pai, que deas muito fruto. Então, Jezebel atacou os frutos. Quem é? Nesse caso, Nabote, que simboliza eu e tu, nossa obediência, que glorifica o Pai. Então, Satanás quer roubar a glória do Pai. A Bíblia diz que Icabode foi dado o nome Icabode ao neto de Eli. Porque quando ele nasceu, a glória de Deus tinha partido. Queridos irmãos, Satanás, seu objetivo é roubar a glória de Deus. Como é que ele rouba a glória de Deus? Roubando-te da frutificação. Que você não dê frutos. Que você não se multiplique. Que você não dê frutos. Que você não se multiplique. Então, o objetivo de Satanás é paralisar o teu estado de bênção. De uma pessoa bendita. Mas nisto é glorificado o Pai. Que deas muito fruto. E Satanás tenta te paralisar. Pele por pele, todo homem dará pela sua própria vida e vai te blasfemar. Já não vai dar frutos. Ou seja, já não vai te glorificar. Ele, quando vê que não tem muito dinheiro na conta, quando ele olhar e ver que não tem condições na despensa, e a mulher dele vai começar a lhe dizer: não tem fralda, não tem leite para a criança, ele vai ficar amargurado, ele vai ficar cansado, vai ficar desanimado. Lembra que a mulher de Jó, não é? Mulher de Jó, ele lhe disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Quem é que estava a falar através daquela mulher? Era Satanás. Porque o que é que Satanás disse? Ele blasfemará de ti. E ela lhe disse: blasfema. As mesmas palavras que saíram da boca da mulher dele foram as palavras que Satanás disse a Deus. Meu Pai. Às vezes ignoramos que as feridas saem das pessoas mais próximas. Então, a Bíblia diz: considerai-vos uns aos outros em amor, para que da tua boca não saia uma palavra torpe, para que Satanás não use a tua palavra para ferir, para desmanchar a pessoa, para lhe desvalorizar, para lhe desacreditar. Não. A Bíblia diz: considerai-vos uns aos outros, amai a vosso Deus e amai-vos uns aos outros. Isso é mais importante do que o evangelismo. Por quê? Por que é mais importante do evangelismo? Porque quando nós evangelizamos para que pessoas amem a Deus e pessoas amem-se umas às outras. Não para virem pipocar aqui dentro da igreja, o dar continuidade, parte 2, como falam, Deus de segunda chance. Ou seja, vem fazer a parte que eles faziam do inferno lá fora, vem fazer aqui dentro. Não, nós não somos isso. Nós conhecemos melhor o evangelho. Amém? Glória a Deus. Seria estranho eu perguntar se posso ouvir um amém. Porque eu não vou te ouvir. Mas você pode celebrar na presença do Senhor. Repita só comigo: Satanás está atrás dos meus frutos, para que assim Deus não seja glorificado através da minha vida. Mas boas novas: Cristo venceu, a vitória pertence a Jesus. Você glorificará a Deus se você for sincero no teu coração. Amém? E amém. Aleluia. Aleluia. Bem, eu sinto que está na hora de parar por causa do nosso tempo, mas gostaria de pregar muito mais, gostaria de falar muito mais nessa noite, principalmente te encorajar, principalmente te fazer lembrar que não fomos nós que iniciamos isso, foi Deus quem nos chamou. A nossa parte é sermos sinceros de coração. A nossa parte é não termos uma fé fingida. Agora, há muitos de nós que para servirmos o Senhor passamos por muitas tribulações. Por exemplo, eu sou pastor. E eu como pastor, eu comecei do zero, comecei sozinho. E eu vejo às vezes, membros da igreja podem ter muitas lutas. E o que é que eu devo fazer? Eu não posso acudir às lutas, porque eu também não posso te roubar da tua oportunidade de ser sincero perante Deus, ou também de conhecer Deus no meio das tuas
das tuas lutas. A Bíblia diz, não estranheis essa provação, não estranheis essas lutas. Antes só faz uma coisa, encoraje-se sabendo que você foi bendito. E há bocado nós falamos isso. Ele disse em 1 Pedro 4, bem-aventurados sois, bendito és, porque o Espírito de glória está sobre ti. Quem é que deu fruto? Aqueles que foram benditos. Mas benditos porque o Espírito de glória sobre eles para darem muito fruto. Ou seja, o Espírito de glória está sobre mim. Não é por vaidade. Não é para ser conhecido como um homem que cheio da unção. Não, é para que Deus seja glorificado. Queridos irmãos, quanto mais ungido você for, mais Deus será glorificado através da tua vida. Logo, Satanás ele tenta roubar frutos. Amém? Tenta roubar frutos. Tenta fazer com que Deus não seja glorificado. E nós não ignoramos os ardis de Satanás. Por isso não permitimos todas essas coisas que tentam rastrear e entrar dentro da igreja com um amor fingido ao Senhor e que depois começam a fazer coisas que fazem o nome do Senhor Jesus Cristo ser blasfemado. Ou seja, nós não nos misturamos no pecado do mundo. Nós não nos misturamos no pecado do mundo. Amém? Não nos misturamos no pecado do mundo. Satanás tenta perseguir-nos para nos afastar, para que Deus não habite no meio de uma terra. Falamos disso na semana passada. Mas Apocalipse 12 diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, eles o venceram pelo testemunho nas suas bocas e eles o venceram por não amarem suas vidas até a morte. Por que não agradecer ao Senhor por causa dessa vitória? Amém? Por que não agradecer a Deus por essa vitória? Há um louvor que diz Victory belongs to Jesus. Esse é um louvor muito interessante. Realmente a vitória pertence ao Senhor Jesus. Se você crê nisso, encoraje-se na fé. Vamos orar nesse momento e terminar nossa reunião em nome de Jesus. Pai Santo, agradeço a Deus. Obrigado pela vitória. Em primeiro lugar, agradeço a Deus pelo sangue do Cordeiro. Porque é o sangue que te livra de toda a artimanha do diabo. Nessa noite, ignora as mentiras do diabo, ignora o cansaço que o diabo está a tentar trazer, a opressão do espírito, ignora as mentiras, ignora a escassez, ignora as necessidades. Senhor, nessa noite nós te louvamos, nessa noite, Senhor, nós descansamos em Ti, nessa noite os nossos corações são livres da tristeza, livres da apatia, e nós olhamos para Ti, Senhor, o Deus que providencia a nossa redenção, providencia a provisão, providencia a nossa proteção, o Deus que cuida de nós. Obrigado, Senhor, porque cuidas de todas as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua glória. Obrigado, Deus, pela Tua provisão abundante. Oh, Pai, nós somos o povo, foi remido. Tiraste os cestos dos nossos ombros, das nossas mãos, para que pudéssemos levantar as nossas mãos e Te adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Nessa noite nós Te louvamos e Te agradecemos. Obrigado, Deus, pois o Deus que disseste, abre a Tua boca e eu encherei. Portanto, eu declaro, Deus, por sobre aqueles que me ouvem, provisão. Declaro provisão abundante. Declaro provisão abundante. Deus é a Tua cura. Não se preocupe com farmácia. Deus é a Tua cura. Eu declaro que os Teus celeiros abundem, os Teus celeiros transbordem. Provisão de fontes improváveis. Nós falamos provisão, provisão, provisão. Não desfaleça, porque o Senhor é contigo. Então somente guarda o Espírito de glória sobre a tua vida. Nós te louvamos. Bendito é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o que nos abençoa em todas as regiões celestiais. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, te louvamos, te louvamos, te louvamos. Em 6 meses tua vida não vai ser a mesma. No nome de Jesus Cristo. Obrigado pelo sangue. Nós não precisamos de nos poupar, porque o Senhor nos libertará. O Senhor é o nosso Redentor que vive e em breve se levantará. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glorifica o teu Deus. Nós vamos terminar aqui. Continua a tomar posse disso, adorar o Senhor. Aleluia. O Senhor, o braço forte do Senhor se estenda sobre a tua vida e que os teus inimigos sejam envergonhados, que somente com os teus olhos contemplarás. Somente com os teus olhos contemplarás toda afronta em nome de Jesus. Toda afronta contra a tua vida, contra o nome de Jesus, seja vencida, paralisada no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus.